Roteiro, duas chapas. Sessão da eleição da mesa, 15 de dezembro de 2014. Agradecendo a presença de todos, daremos início a essa sessão de eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Novo Horizonte para o biênio 2015-2016, conforme artigo 11 do inciso 2 do regimento interno dessa Casa de Leis. Solicito ao secretário da mesa, vereador Aparecido José Canato, que faça a chamada de verificação da presença dos vereadores. Lista da frequência de vereadores: Amilcar Raffi, Antônio de Jair da Silva, Antônio do Santo, Aparecido José Canato presente, Cássio de Freitas, Celso Andrade Júnior, Celso Belantani, Fabiano de Melo Belantani, Ideval Rogério Cardoso, Ivone Magri Rui, José Roberto de Oliveira Souza. Presente. Leandro Tadeu Lança, Nelson Luiz Benevenuto. Solicito ao secretário que proceda à leitura das chapas apresentadas para a eleição da mesa diretora da Câmara para o biênio 2015-2016. Indicação número 16, 2014, chapa 1. Senhor presidente, nos termos regimentais e cumpridas as formalidades legais, viemos pela presente apresentar a chapa para concorrer às eleições para a mesa da Câmara para o biênio 2015-2016, conforme instruiu o artigo 11 do inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Novo Horizonte. Resolução 11 do 290, de qual a seguinte: presidente, vereador Antônio de Jair da Silva; vice-presidente, vereador Ideval Rogério Cardoso; primeiro secretário, vereador Celso Andrade Júnior; segundo secretário, vereador Celso Belantani. Câmara Municipal de Novo Horizonte, 11 de outubro, 22 de outubro de 2014. Assinado pelo vereador Antônio do Santo, Leandro Tadeu Lança, vereador Fabiano de Melo Belantani, vereador Andrade Júnior. Celso Andrade. Indicação número 24, 2014, chapa 2. Senhor presidente, nos termos regimentais, cumprida a formalidade legais, viemos pela presente apresentar a chapa para concorrer a eleições. Artigo, eleição para a mesa da Câmara para o biênio 2015-2016, conforme instruiu o artigo 11, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Novo Horizonte. Resolução 112/90, o qual a seguinte: presidente Amilcar Raffi, vice-presidente Aparecido José Canato, primeiro secretário Nelson Luiz Benevenuto, segundo secretário José Roberto de Oliveira Souza. Câmara Municipal de Novo Horizonte, 15 de dezembro de 2014. Senado, vereador Cássio de Freitas, vereador Ivone Magri Rui, vereador José Roberto de Oliveira Souza, vereador Aparecido José Canato. Antes de dar início à votação, esclareço que ela será nominal
e cada vereador poderá usar a tribuna para votar e justificar o seu voto. Por ordem alfabética, está iniciada a votação e solicito ao secretário Aparecido Canato que faça a chamada dos vereadores para que possam subir na tribuna e fazer os seus votos. Vamos colocar número de chapa? Nome do presidente. Pode ser. Nome do presidente. Agradecer a presença aqui do Caio. Agradecer a presença da Aline. Agradecer a presença do Igor. Da Vera. Agradecer a presença do William e agradecer a presença da Letícia. Obrigado a todos. Nelsinho colocou que chapa 1 e chapa 2. É isso, Nelsinho? Fala, Cássio. Não tem como fugir disso, né? 1 e 2, nome de presidente, dependente. Chapa 1 é do Dejair, chapa 2 é do Amilcar. Sidão, pode falar. Eleição de mesa para o biênio 2015-2016, 15 de dezembro de 2014. Amilcar Raf, chapa 2. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a população que nos honra com a sua presença, aos ouvintes da rádio e aos colegas vereadores, novamente boa noite. Senhor presidente, vou votar em mim mesmo, chapa 2, Amilcar Raf, e desde já agradeço a mesa que faz comigo, ao vice-presidente seu Cido, ao Nelsinho, secretário, e ao senhor presidente, que está na segunda secretaria. E também agradeço aos apoiadores, a nobre vereadora Ivone, e também ao vereador Cássio. Desde já, agradeço o carinho de vocês, e também agradeço a cada um dos vereadores aqui, me coloco à disposição para ser o presidente da Câmara, com trabalho em parceria, um trabalho com muita seriedade, com muita transparência, onde a presidência só vai ter eu ali na cadeira, mas vai ser uma Câmara unida e, sem dúvida nenhuma, me coloco à disposição de cada vereador para o bem comum da nossa cidade e para o bom trabalho do Legislativo. Desde já, parabenizo a todos, independente do resultado, cumprimento a chapa do Jair também, todos são de parabéns, que vença o melhor e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Primeiro voto para a chapa 2. Sidão, pode chamar o próximo. Convoco Antônio Dejair da Silva. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, população que nos acompanham, amigos, né, minha esposa ali presente, que chegou agora há pouco. O meu respeito, já como disse o Amilcar, não estamos aqui como adversários, né, mas como um direito da democracia, de escolher. Então, eu, mais o Ideval, o Celso Júnior e o Celso Belentani,
que nos apresentamos como essa mesa para dirigir os trabalhos durante esses 2 anos, meu voto é para esta chapa. Obrigado. Segundo voto, chapa 1. Estamos empatados, 1 voto para a chapa 2, 1 voto para a chapa 1. Convoco para o seu voto Antônio dos Santos. Boa noite a todos, novamente. Boa noite à população de Novo Horizonte, boa noite aos ouvintes da 870. Como disse, a democracia é o que impera. Você vota de acordo com a sua consciência e aqui não tem nenhum inimigo. O meu voto é para a chapa 1, de Antônio de Jair e os outros companheiros. Esse é o voto de Antônio dos Santos, o Tonho Preto. Tonho votou chapa 1. 2 votos para a chapa 1, 1 voto para a chapa 2. Agora para o seu voto, Aparecido José Canato. Eu quero parabenizar os 2 candidatos, o Gordo, o Jair, a Amilcar, mas o meu voto pela democracia é chapa 2. 2 votos para a chapa 1 e 2 votos para a chapa 2. Eleição empatada. Convoco para o seu voto Cássio de Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, eu quero desejar ao vencedor, né, boa sorte. E quero dizer, né, que eu decidi o meu voto por 2 motivos. Primeiro, que eu dei o voto para o único candidato que me procurou, que sentiu necessário, que precisou do meu voto, que me deu importância como parte da Câmara, né? Me procurou e pediu o voto para mim. Talvez o outro candidato, esse que eu não vou votar, já tinha certeza da vitória, então desprezou o voto deste vereador. Segundo, que eu me pauto na minha vida pública pela autenticidade, pela retidão, por você declarar publicamente que lado você está. Aí vieram falar para mim, olha, você vai votar no fulano, no seu candidato, no Amilcar, mas ele é do lado do Toyota. Eu falo, mas é por isso que eu vou votar nele. Porque ele é do lado do Toyota e se declara 24 horas do lado do Toyota. A responsabilidade dele é maior comigo. O outro candidato, infelizmente, não se declara de que lado está. Se está do lado do Toyota, se está da oposição na situação, se é no centro, se é zagueiro ou se é atacante. Na sessão em que vamos decidir, ele entrou mudo e saiu calado. Usou 2 vezes a tribuna por obrigação. Uma, para falar enquanto presidente da Comissão de Finanças, e outra para declarar o seu voto aqui agora, nesse momento. Então, eu fico pensando, essa dubiedade, essa falta de lado, essa falta de clareza, essa falta de transparência, não dá, né, o comprometimento de que nós teremos uma Câmara, uma mesa da Câmara, né, dirigida pelo então candidato presidente Jair, com parcialidade, como ela deve ser. Porque do Amilcar eu já espero que eu vou ter que lutar dobrado, né, para conseguir fazer com que a voz da oposição, né, com que a voz das pessoas que clamam por mudança nessa cidade sejam vistas. Agora, a decepção maior seria votar numa pessoa na qual, né,
levaria o processo de maneira a apaziguar as coisas. Não é para ter guerra, mas tem que ter debate. Não é para ter tiro, mas tem que ter cutucão. A política é isso. É assim que nós vence a dificuldade. É assim que nós esclarece a população. E nós sabemos que nós vivemos no momento desse governo. Como eu sempre digo, que ele consegue se apoderar de tudo. Ele domina rádios, ele domina a imprensa, ele abafa, ele cala, ele manda calar a boca e pronto. Então, eu acho que o presidente da Câmara ele tem que ter, no mínimo, compromisso com alguém. Que seja com o prefeito, porque nós sabemos, né? É bom. O bom combate é quando você conhece o seu adversário. Esse é o bom combate. É difícil de combater quando você não conhece. E eu discuti agora com um colega meu, vereador, que dizia, nós, vereadores, somos imunes do nosso voto. Somos imunes dos nossos atos. Salvo a questão administrativa interna da Câmara, como gastar, como investir, como... Fora, nós somos imunes. O voto é político. Né? Nós estamos cansados de ver pessoas votar projeto, fazer leis inconstitucionais e ser derrubada no tribunal. E o vereador não responde por aquilo, por aquele ato, senão pelo voto da população. Então eu quero parabenizar você, Amílcar, pela sua atitude, né, de ter mostrado mesmo ser companheiro de todos, de ter procurado todos os vereadores pedindo voto, né? Isso é o exemplo que deve ser seguido, sabendo, né, de ter vereadores ou não da oposição, procurou. Quero parabenizar você por ter coragem, como eu tenho, de vir nessa tribuna e dizer de que lado eu estou. Esse é a maior marca de um político. Essa é a maior marca de uma liderança. Ter coragem de dizer, eu estou desse lado. Eu vou ser o presidente da situação. Eu vou ser o presidente da oposição. Ou eu vou ser o presidente que vai conciliar. É isso. E eu não ouvi isso do outro candidato. Se ele é da oposição, se ele é da situação, ou se ele vai conciliar as divergências dessa casa. Eu não ouvi isso nem na tribuna e nem pessoalmente. Então eu vou votar na clareza daquele candidato que teve a coragem, o respeito, a hombridade, a independência de ir até minha humilde casa e pedir o meu voto. Parabéns, Amílcar. Você tem meu voto, Beto tem meu voto, Nelsinho tem meu voto, Ivone tem meu voto. Se você for eleito, espero que você seja um pouco tolerante com a oposição. Né? Se o Dejair for eleito, espero que ele, a partir do momento em que ele assumir essa mesa, ele passe a passar para nós mais clareza de como é, né, o seu perfil político, a sua atuação política, porque aqui nós somos um colegiado político. Falei para o Leandro agora, né? Falei, você quer votar juridicamente, você vai para o Supremo Tribunal Federal, você vai para o TSE, você vai para o colegiado jurídico. Aqui o voto é político. Né? Se você quer meio que... Você deve estar dirigindo uma outra instituição para você buscar calmaria, buscar paz. Aqui não é para ter guerra, é para ter debate. Né? Eu quero saber se o próximo presidente da Câmara, quando nós estiver pedindo vista, se ele vai atropelar, como o Beto tem atropelado aqui, não deixado, às vezes, nem votar. Quando o projeto chega a 5 minutos na sessão e tem maioria e coloca. Eu quero ver como é que o próximo presidente vai se comportar com isso. Se ele vai ter a hombridade, se ele vai ter a dignidade de dizer, no regimento está escrito isso e nós vamos cumprir o regimento. É isso que eu espero do próximo presidente. Essa honradez, esse lado, seguir a Bíblia da Câmara, que é o regimento interno. Se o vencedor fazer isso, eu volto a essa tribuna e retiro tudo isso que eu estou falando de forma que eu estava errado. Mas se não,
Quero ser o espinho cobrando, denunciando nessa tribuna, que vai ser mais fácil, com certeza. Será mais fácil, terei mais acesso se o presidente não for o Amilcar. Com certeza. Então, Amilcar, você tem o meu voto e essa chapa. Muito obrigado. Terceiro voto para a chapa 2. Chapa 2, 3, chapa 1, 2. Convido para fazer uso da tribuna para o seu voto, Celso Andrade Júnior. Boa noite mais uma vez. Nós podemos falar que a democracia é muito importante. E aqui quero colocar o meu voto, parabenizar o Amilcar, parabenizar o Gordo, os dois presidentes. Respeito a opinião de todos, mas não posso também ser omisso e deixar de colocar minha opinião. Eu acho que nós não podemos medir uma pessoa pelo tanto que ela fala, pelo tanto que ela deixa de falar. Essa é a minha opinião. E em relação ao convívio que eu tenho com os dois candidatos, acredito que tanto a Amilcar quanto o Gordo, que assim eu chamo, tem total competência para assumir a presidência. Tem total condição, como já foi dito aqui, todos os vereadores têm total condição de assumir essa presidência. E o meu voto é para a chapa 1, a qual estou como secretário. Boa noite. Eleição empatada, 3 votos para a chapa 1, 3 votos para a chapa 2. Convido para fazer uso da tribuna para seu voto, Celso Belantani. Boa noite a todos novamente, as pessoas que chegaram agora para assistir à eleição. Gostaria só de registrar aqui um comentário. Na leitura inicial do nosso secretário Aparecido Canato, ele disse a data, 22 de outubro, que foi registrada a chapa número 1, na qual eu estou compondo ela, que é a chapa do Dejair. Então, eu assinei essa chapa dia 20, mais ou menos, dia 20, 21 de outubro, e dei a minha palavra para o Dejair, que eu votaria nele. Então, não tem nem como. Até o Amilcar me procurou, que nem o Cássio disse, ele foi casa por casa, procurando os vereadores, pedindo um voto, mas eu jamais poderia trair o meu amigo Dejair, que tinha pedido para mim primeiro, eu tinha assinado com ele. Então, por isso, meu voto é para o Dejair, chapa 1. 4 votos para a chapa 1, 3 votos para a chapa 2. Próximo vereador, Fabiano de Melo Belantani, para seu voto. Novamente, boa noite. Quero, antes de falar o meu voto, eu quero falar em relação a uma fala que meu amigo Cássio falou aqui, que até redundante, mas que ele não foi procurado pela chapa número 1. Acho que o meu voto também não valia nada, que eu não fui procurado pela chapa 2. Então, acho que democracia é isso, independente se foi procurado ou não foi procurado. Eu acredito na honradez,
na hombridade, na palavra do meu amigo Dejair. E sou temente a Deus, da mesma forma que o meu candidato a presidente é. Não estou falando que o candidato da chapa 2 não seja. Mas eu me identifico com o Gordo e acho que tudo que podia falar, ele me conhece. Eu não consigo ser de meias palavras, inclusive nós vínhamos traçando essa chapa já, como o Celso Belentani falou, registrada em outubro, mas nós estamos falando dessa chapa desde janeiro ou fevereiro desse ano. Então isso não aconteceu por acaso. E eu quero deixar bem claro que essa chapa não é situação e essa chapa também não é oposição. O que visa essa chapa, nada mais, nada menos que uma Novo Horizonte melhor. Que as coisas sejam de forma transparente. Como o Cássio falou, que os projetos venham como o regimento interno manda, porque isso eu vou cobrar e o Gordo sabe disso. Então essa chapa se formou justamente por isso. Não que o Beto não tenha o feito, mas essa chapa se formou para isso. E essa chapa é para tentar ou para trabalhar junto com a administração em prol à comunidade. Quero parabenizar a chapa 2, todos os seus apoiadores e componentes, mas o meu voto já é do Gordo desde o início da minha gestão. Tanto que o Beto teve um voto contrário quando ele assumiu a presidência da Câmara, e esse voto foi o meu. Obrigado, boa noite a todos. 5 votos para a chapa 1, 3 votos para a chapa 2. O próximo vereador, Ideval Rogério Cardoso. Boa noite a todos, munícipes aqui presentes, a mesa, colaboradores, funcionários. Meu voto é rápido. Chapa 1, Antônio Dejair da Silva, o Gordo. O próximo vereador, Ivone Magre Rui. Sexto voto para a chapa 1. Boa noite, presidente. Boa noite aos meus colegas vereadores e a todas as pessoas aqui presentes. O meu voto é do Amilcar, chapa 2. Quarto voto para a chapa 2, 6-4. Próximo vereador, José Roberto. Peço para que o Nelson assuma a presidência para mim declarar meu voto na tribuna. Cubo a presidência para que o vereador José Roberto ocupe a tribuna para fazer seu comentário referente ao seu voto. Boa noite a todos novamente. Quero falar de 3 fatores importantes. Parabenizar todos os vereadores da chapa 1, que realmente demonstraram muita fidelidade. Sei do tempo que vocês estão trabalhando em prol da eleição do Gordo. Parabenizar o Celso Andrade Júnior, parabenizar o Celso Belentani, parabenizar o Fabiano Belentani, parabenizar o Leandro, apesar que o Leandro acho que foi um dos últimos a declarar o voto, mas foi o primeiro de uma forma geral, oficialmente. O grupo se reunia antes, nós sabíamos disso, mas o Leandro não. Aí o Leandro foi o primeiro a declarar o voto, eu lembro até em uma sessão. Parabenizar o Tonho, parabenizar o Edeval e parabenizar o Gordo pela grande articulação política. Isso é democracia, isso é articulação política. O que ele tem feito, realmente conquistou por liderança esses votos e parabenizo a todos. Quero lembrar, segundo fator muito importante para que eu declare o meu voto,
a questão do Gordo não ter em nenhum momento procurado a presidência para falar dos assuntos cruciais. Não queria o meu voto? Tudo bem, mas deveria acompanhar nesses 2 anos tudo aquilo que a gente tem passado. Acompanhar o processo que incorre no Tribunal de Contas. Eu sei que de repente ele tem isso tudo nas mãos, porque existe o site da transparência. Ele deve ter isso junto da doutora Isabela, deve ter pego isso junto com a Cândida, a diretora, junto com o Chebinha. Eu acredito que ele deve ter isso sim. Eu só gostaria que ele tivesse, como eu pedi o voto para ele no passado, tivesse vindo falar comigo com relação a tudo isso que incorre no tribunal. Eu e Nelsinho tivemos tantas dores de cabeça. O Nivaldo viajar para Araraquara no tribunal, buscar processo. Nelsinho viajar para São Paulo, buscar processo, ele pessoalmente ter que estar lá, porque não é assim, não se faz com procuração. Nelsinho sair de madrugada aqui para ir buscar esses processos, a gente passando dor de cabeça, doutora Isabela comigo quase que sempre no Ministério Público. Não sei qual que é a visão de muitos com relação ao MP, em relação ao tribunal. Eu tenho medo e eu respeito. Então, em nenhum momento o Gordo me procurou para falar o que está rolando, quais são as deficiências da Câmara. Hoje nós saímos da Câmara, estamos aqui, temos aqui, podemos passar 1 ano como podemos passar 10. Por quê? Porque se não for reformado aquele prédio lá, que nós não conseguimos abrir a licitação ainda, nós vamos ficar aqui 10 anos. Então, não que seja um local ruim, é um local bom, local de acessibilidade, como o Cássio sempre falou. A Câmara é muito lá no fundo, muito lá em cima, muito fechada, tem que estar junto do povo. Mas, se vocês quiserem ficar aqui 10 anos, nós vamos ficar 10 anos. Tem muita coisa para ser feito lá, estamos esperando um projeto de engenharia, que a gente pode abrir a licitação. Em nenhum momento fui procurado pelo Gordo, o Amilcar sabe isso aí de cabo a rabo, é um gestor, como o Gordo também é, mas procurou isso quase que regularmente, sempre me ligando, sempre procurando saber, interesse muito direto ligado às coisas que a gente vinha fazendo. Então, a única questão que eu coloco é essa: acho que para ser presidente da Câmara tem que conversar com o antecessor. E eu, em nenhum momento, fui abordado pelo Gordo para que ele pudesse perguntar para mim como anda aquilo lá. Na verdade, é uma coisa muito séria. A gente tem acompanhado o que o Toyota tem pago aí com relação a algumas coisas de falha de gestão, e ele sabe que isso não é culpa dele, isso é culpa do sistema. E a Câmara, ela acompanha esse sistema. Gostaria de salientar, por último, com relação ao Cássio de Freitas, que foi, na verdade, o estupim para que nós viéssemos para cá. No momento que ele me denunciou para o Ministério Público, eu fiquei extremamente revoltado, mas depois fui obrigado a agradecê-lo, porque realmente isso deu esse acesso a vocês que estão aqui hoje, isso deu a oportunidade de nós estarmos... até falei com o Pedrinho do Canaã esses dias, ele está louco para vir na sessão, sabe que ele é deficiente físico, ele me elogiou, falou: Beto, precisava dessa mudança mesmo. E então eu acho que, Cássio, de certa forma, a gente que briga tanto, sou obrigado a te agradecer. E não é só isso, o Ministério Público realmente me chamava informalmente, me chamava formalmente, para que a gente viesse tomar algumas atitudes nesse sentido. Então, é por isso que eu declaro o meu voto para a chapa 2, Amilcar Raff. Solicito... Leandro Tadeu Lança. Senhor presidente, por gentileza, ocupe a mesa principal. O próximo vereador, Leandro Tadeu Lança, para o seu voto. Boa noite, Cecílio Canato. Boa noite, Beto de Souza. Boa noite, população Novo Horizontina presente, aos ouvintes da 870. E eu tenho umas considerações para fazer. Inicialmente,
Eu acho que nós temos todos aqui que ter uma consciência que a eleição da Câmara está prevista no regimento, realmente acontece como hoje, mas não é algo que muda o rumo de uma cidade. Nós temos aqui que eleger um representante para representar o poder legislativo, como bem colocado pelo Beto, de forma institucional, perante o Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, conduzir a Casa de Leis, mas a partir de janeiro de 2015, serão os mesmos 13 vereadores eleitos pelo povo que estarão aqui debatendo e votando projetos de autoria da própria Casa Legislativa, como de autoria também do Executivo Municipal. Então, eu não vejo a eleição da Câmara como um divisor de águas ou como um evento que venha causar algo que altere, de qualquer forma, o rumo da política. E, apesar do meu respeito pelo vereador Cássio, pessoa que a gente conversa, sempre estamos discutindo projeto por projeto, enfim, uma pessoa que eu aprendi a gostar, uma pessoa que eu respeito muito, eu acho que o Dejair, ele foi lá, conversou com o pessoal, montou a chapa dele, realmente o Beto destacou aqui, eu não participei de reunião nenhuma, mas o Dejair é uma pessoa que, pela conduta religiosa dele, dirige um grupo muito importante no município, é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa que, da mesma forma que eu, também tem filhos, tem família, família assim para sustentar, para cuidar. E nesse critério, eu também me identifiquei com o Beto, quando votei favorável ao Beto na eleição. E até foi um dos principais cabos eleitorais, né? Sem dúvida, um dos principais cabos eleitorais. O principal, né? Ajudando na articulação e acreditando que uma pessoa com vínculos com Deus, uma pessoa com família, pensaria a todo tempo em não querer criar nenhum tipo de dificuldade para o lado nosso. E qual que é o lado nosso? Novo Horizonte. O lado nosso, deixar bem claro para quem está ouvindo, para quem vai publicar a matéria, Gente, o lado nosso se chama Novo Horizonte. É aquela bandeira ali, que nós amamos, que nós defendemos e que nós temos aqui a coragem de representar. É isso que me alegra em estar aqui, podendo exercer um voto nessa noite. O Amilcar, uma pessoa querida, uma pessoa fantástica, uma pessoa que viu que havia um grupo já solidificado e teve coragem de lançar seu nome. Igual o Cássio falou, rompeu aí com obstáculos, convidou o Cássio para entrar na chapa dele. Pessoa que merece todo o respeito e que dá honra nessa noite aqui de ter duas chapas para nós votar, porque, do contrário, seria uma eleição. A primeira foi até meio sem graça, né, Beto? Uma chapa só, não tem os bastidores, não tem a conversa, enfim. Eu acho que tudo isso faz parte do processo democrático e hoje eu vejo que existe um grupo sólido, um grupo de pessoas do qual o Gordo está sendo nomeado, está sendo escolhido por alguns e o Amilcar por outros. Eu vou falar do grupo que eu vou votar, que é o grupo do Dejair. Um grupo que, desde outubro, 22 de outubro, Celso, lançou a sua assinatura e se manteve firme, sólido, e aqui nessa noite expressa o seu voto. Então, eu quero parabenizar o Amilcar, quero parabenizar o Dejair, parabenizar a mesa diretora que esteve aí conduzindo o Legislativo por 2 anos,
e dizer que eu desejo ao novo presidente, que for eleito, que conduza essa casa com maior respeito, com maior carinho, que em momento algum se eleve pelas emoções, pelo calor da política, e que realmente jure fidelidade àquela bandeira que tanto amamos. E meu voto, para encerrar, ele vai para a chapa número 1 do vereador Dejair. É igual cobrança de pênalti, né? Lembrar que a Fernanda falou aqui, como o Leandro falou, foi até interessante essa forma de votação, que estimulou mais, né? Foi uma coisa muito bacana. 7 votos para a chapa 1 e 5 votos para a chapa 2. Próximo voto, com declaração. Convido o vereador Nelson Luiz Benevenuto. Primeiramente, agradecer a Deus. Quero, nesta oportunidade, já decidido, meu voto já praticamente não tem mais efeito, mas eu fico com a chapa do Amilcar e já falei com o Gordo anteriormente que nós vamos estar aqui juntos, trabalhando juntos, fazer uma conciliação entre todos os vereadores, para que todos nós possamos passar por esse processo democrático e que podemos exercer a democracia dentro desta Casa de Lei, como sempre aconteceu. Quero dizer a você, Gordo, que Deus te ilumine ainda mais, que você já é iluminado, já é uma grande liderança na cidade, já o conheço há muitos anos, não fui vereador com você, mas sei que você foi presidente desta casa e administrou com muita seriedade. Quero dizer para você que, neste momento, que Jesus possa dar a você sabedoria, que o resto você tem. Você é abençoado por Deus. Quero parabenizar a Amilcar, você, dizer para você parabéns pela tua atitude, pelo seu desejo de poder conseguir, mesmo sabendo que já tínhamos perdido, vamos dizer dessa forma, a chapa 2 já tinha perdido, mesmo assim quis participar, não é isso, Cássio? Para poder termos aqui dentro desta casa aquilo que muitas vezes não aconteceu, ter candidato único. Foi muito salutar, como o Beto disse. Foi um aprendizado que nós tivemos. Já tivemos em épocas passadas, quando nós éramos em 15 vereadores, não é, Estupê? Não é, Cássio? Nós já tivemos a oportunidade de participar e voltar lá atrás, e aquele tempo, o voto não era aberto. Eu fui candidato pela primeira vez, e eu perdi por 8-7. Eu fui dormir, num dia que antecedeu, com 9 votos, e acordei com 7. Então eu quero dizer que foi o primeiro mandato meu, e dali para cá eu comecei fiz o projeto de lei, fazendo que o voto fosse aberto, que acabasse com aquela pouca vergonha das mentiras, das falsidades, porque a pessoa tem que ser autêntico, declarar o seu voto democraticamente, com liberdade de expressão, o que anteriormente não tinha. Então, eu tenho um orgulho que eu tenho, de ter feito esse projeto, e acabou com aquele voto secreto que existia, que era secreto demais. Essa foi uma experiência que o Cássio me acompanhou e votou junto comigo naquela oportunidade, e a gente hoje temos o prazer até de ser diferente de outras legislaturas,
esta de hoje, onde o vereador tem uma oportunidade de esclarecer, fazer o discurso, de poder falar do seu desejo, cumprimentar o companheiro, abraçar o companheiro vencedor e dar continuidade aos trabalhos. Eu me coloco aqui, Amilcar, sempre à sua inteira disposição e à disposição de todos os senhores vereadores, como sempre estive. Quero ver essa casa unida sempre, mas também que seja uma casa que venha discutir, como sempre fizemos, as matérias que chegam para ser, os projetos para ser, tem que ser bem discutido. E discutir mesmo, para a gente poder ter e chegar a um denominador comum, aquilo que o povo quer, sempre em defesa da população. Este é o principal objetivo de todos nós. Por isso, eu acredito, Amilcar, Jair, que esta casa está entregue em boas mãos. Tive aqui o prazer, volto a repetir, o Edeval já foi meu vice, a Ivone já participou, a Amilcar já participou, o Lança, numa delas, ele teve que deixar, era o primeiro secretário, eu ocupei, segundo, eu era o segundo secretário. Eu acho que já com o Cássio, só que o Cássio que não participou da mesa, mas os demais, que são mais da segunda legislatura, já trabalhamos juntos, a Ivone, né? Então eu quero aqui desejar muita boa sorte, que tenhamos aqui um abraço fraterno e desejar boa sorte, que a partir do dia 1º, nosso mandato termina no dia 31, e no dia 1º, eu tenho certeza que está em ótimas e boas mãos, na mão do Gordo, do Edeval, do Celcinho e do Celso Belantani. Que vocês sejam bastante felizes e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Já votei, foi a primeira coisa que eu falei, minha chapa que eu votei foi do Amilcar, número 1, foi a primeira coisa que eu falei. Mas justifiquei para o Gordo que eu... Comunico que a chapa número 1 obteve 7 votos, a chapa número 2 obteve 6 votos. Fica declarada aprovada a chapa número 1, ficando a mesa eleita para o biênio de 2015-2016, assim constituída. Presidente, Antônio Dejair da Silva. Vice-presidente, Edeval Rogério Cardoso. Primeiro secretário, Celso Andrade Júnior. Segundo secretário, Celso Belentani. Comunico que, conforme o inciso 2 do artigo 11 do regimento interno dessa casa, a mesa diretora eleita para o segundo biênio 2015-2016 será automaticamente empossada no dia 1º de janeiro de 2015. Fala do presidente eleito em nome da nova mesa. Convido o presidente Antônio Dejair da Silva. Peço que os vereadores, por favor, voltem a sentar. O presidente vai falar agora, que faz parte do regimento. Vereador Antônio Dejair da Silva terá o direito de usar a palavra como presidente eleito. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, população que nos acompanham, eu aprendi na vida que também é dom aprender a respeitar os direitos das pessoas. Já é por isso que Deus foi sábio quando nos fez com 2 ouvidos e uma única boca, para falar menos e ouvir mais. E, nesse momento, dar respostas às palavras só iria criar mais polêmicas, e não ia justificar nada. Então, meu respeito àqueles que escolheram, a outra proposta, a do Amilcar,
é direito, isso é democracia. E entendo e vejo que não é adversários, mas estaremos junto como Câmara a partir do começo do ano que vem. E a minha gratidão, e espero não decepcionar, não só aqueles que me apoiaram, né? Aqueles que me escolheram, mas toda a Câmara. E minha gratidão ao Ideval, ao Celso Júnior, ao Celso Belentani, ao Leandro, ao Fabiano e ao Tonho. Tenho consciência que não serei presidente sozinho, e tem uma coisa que eu carrego comigo, que aprendi, que é valorizar o trabalho em equipe. Equipe essa que será de nós, vereadores, juntamente com os funcionários desta casa, que tem seu papel muito importante nos auxiliando, nos conduzindo e nos mostrando aquilo que devemos fazer. Também sei que meu direito, ele vai até quando vai começar o direito do outro, que é dos vereadores e também dos funcionários desta casa. Também sei que meu dever é cumprir a lei orgânica, o regimento interno e, principalmente, como o nosso presidente disse, estar atento àquilo que o Tribunal de Contas pede para nós. E, por último, que Deus, através do Espírito Santo, nos dê a essa mesa discernimento para conduzir em equipe os trabalhos desta casa. Boa noite. Comunico que essa casa entrará em recesso legislativo no período de 16 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015 e que a próxima sessão ordinária será no dia 2 de fevereiro de 2015. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e está encerrada a presente sessão.